Caríssimos e caríssimas, eu gostaria de falar com vocês sobre a leitura e o hábito de leitura. Tenho certeza que vocês são leitores vorazes, estão no nono semestre, já leem há muito tempo, leem com muita fluência textos difíceis, textos fáceis, textos complexos. Vocês leem de forma panorâmica, de forma densa, de forma intencional, de forma a ter entretenimento. Portanto, estou falando com leitores. Então, eu gostaria de fazer esse vídeo num diálogo entre leitores. Nesse diálogo com vocês, eu gostaria de dizer, primeiro, que o hábito da leitura, ele não é somente um hábito para adquirir conhecimento. Ele é para modelar e formar a nossa forma de raciocínio e o próprio cérebro. Já mencionei para vocês em sala de aula que a neurociência comprovou que a leitura, ela, diferentemente das outras formas de acesso ao mundo, das sensações, tais como a, a audição, os nossos outros sentidos, né, a audição, a visão, ela exige tamanho esforço neurológico que o resultado é um aprimoramento da plasticidade neurológica e cerebral que nós temos. Ou seja, nós evoluímos com a leitura. A leitura não é substituída por nenhuma outra forma de acesso ao conhecimento, de aprendizado, tal como a audição, como em audiobooks, ou mesmo nós vermos vídeos. Portanto, usem da leitura como o exercício máximo para o cérebro. Segundo, existem várias visões sobre livros. E eu vou tratar de algumas e gostaria de conversar com vocês, porque eu não tenho certeza de nenhuma dessas visões, mas eu tenho algumas intuições que eu gostaria de dialogar. Primeiro, que a leitura é uma forma de nós dialogarmos com alguém. Alguém que deixou um resultado lá no passado. Peguem, por exemplo, Aristóteles. Imagine a capacidade de nós dialogarmos com alguém que há 2000 anos atrás escreveu sobre determinado assunto. Isso é algo impressionante. Por isso eu digo também que é um ditado romano que nós devemos observar até hoje. Verba volent, scripta manem. Os diálogos, a exposição oral, o verbo, ele se esvai no tempo, mas o que está escrito permanece. Isso serve para contratos, isso serve para petições, acordos e para pensamentos escritos em livros. Escrever é um ato de deixar no mundo um recado e também uma, uma forma, inclusive, de deixar como se fosse uma garrafa ao mar no tempo, para que seja lida essa mensagem no futuro. É um diálogo com o futuro. É impressionante se nós pensarmos desse lado. Por outro lado, ler um livro significa não somente ler ideias, é como se nós estivéssemos abrindo um mapa, e este mapa nos dá limites da realidade. Wittgenstein já dizia isso, que a linguagem é o mapa do universo que nós podemos conhecer. O que está fora da linguagem não pode ser conhecido. Heidegger dizia que a linguagem é a morada do ser. Tanto de um modo ou de outro, nós estamos tentando encontrar ou conhecer a realidade de alguma forma. Eu gosto muito dos escolásticos, tenho uma visão realista e entendo que é uma forma de nós nos aproximarmos da realidade. De outra forma, não só ele é mapa, o livro, não só ele é diálogo com o passado, ele também é um objeto de culto. Tem obras que nós guardamos como referências clássicas. Eu tenho dois livros, um que é Clássicos em Direito Tributário e o outro que é sobre clássicos em Direito Tributário Estrangeiro. E eu sempre me perguntei o que é um livro clássico? E a resposta que eu encontrei mais próxima do assunto vem de Ítalo Calvino, que diz que clássico é aquilo que ainda é perene, ainda é atual no horizonte de seu tempo. Quando eu leio uma Divina Comédia, eu encontro lá os desafios íntimos de nosso tempo hoje, ou Dom Quixote, ou uma obra que vocês gostem, não sei quais obras que vocês gostam mais.
Mas isso não significa que eu tenha que ler todos os livros. Existem livros que são muito chatos e eu não sou obrigado a lê-los. Eu tenho que ler conforme a minha intenção e o que a minha atenção chama. E o que é necessariamente bom para um autor não é bom para outro. Sertilanges, que é um autor que fala sobre a vida intelectual, diz que nós não precisamos ler todos os livros. Nós temos alguns livros que nos são importantes e são formativos. Eu creio que cada um de vocês tem que escrever e conhecer quais são os autores que vão caminhar com vocês nessa jornada intelectual. Quais vocês gostam de ler? O meu serve em direito tributário. Quais autores que apreciam, que desejam estar junto com vocês? Uma vez eu escrevi um texto sobre a democracia e outros fenômenos relativos à ciência política e à formação do Estado, e coloquei lá Carl Schmitt, que eu gostaria de embasar determinado raciocínio. Um professor muito conhecido, o professor Jorge Freitas, me chamou e disse: Mas será que Carl Schmitt é a pessoa para estar nesse texto? Você não teria outros autores? Com quem você vai nessa jornada intelectual? Importa, importa muito. Eu já vi muitos alunos em TCC, inclusive, colocarem no mesmo parágrafo autores que, se vivos, estariam se digladiando, talvez até fisicamente, e se os livros fossem colocados numa estante e nessa prateleira pudessem ter vida, um empurraria o outro para fora da prateleira. Portanto, não há sentido colocá-los no mesmo parágrafo, defendendo o mesmo ponto de vista quando eles não têm o mesmo ponto de vista sobre assuntos tão sérios. Eu sei que há uma ansiedade muito grande em não colocarmos todas as referências, de não lermos todos os livros. Eu mesmo tenho, e esse medo de estar perdendo tempo, esse fear of missing out, de estar perdendo algo, esse FOMO, não deve assoberbá-los. Há um grande autor que eu estudei, que é Diego Delmas, foi o maior metafísico da Espanha, que compilou todas as obras de metafísica no século XVI e fez uma obra monumental de 1000 páginas, que eu acabei lendo eh, partes muito, de forma muito mais intensa do que outras, outras de forma muito superficial. E, e este autor, Diego Delmas, um dos maiores filósofos metafísicos da Espanha, em Salamanca, no século XVI, é um completo desconhecido. Apesar de ele ter feito a maior obra ilustrativa sobre metafísica, compilando todas as obras do seu tempo, ele cumpriu todos os requisitos, menos um. Ele não dialogou com os dilemas de seu tempo. De outra parte, Francisco de Vitória, Soares, que eram outros professores da famosa Escola de Salamanca, dialogavam com os humanistas, com os precursores do iluminismo e dialogavam de forma muito profunda. E esse diálogo fez com que eles se tornassem os grandes debatedores de seu tempo. Portanto, erudição pura, sem o contexto com a realidade, sem ter uma pergunta, um problema a ser resolvido, geralmente acabam no esquecimento. Os livros, eles trazem também um, uma necessidade de encontrarmos neste mapa do mundo uma procura por equilíbrio, por harmonia, por entendimento de como são as coisas e sua ordem. Isso estava no ápice do pensamento grego, de que o mundo tinha uma ordenação e que essa ordenação foi dada pelo fim da guerra entre os titãs e Zeus e os novos deuses do Olimpo, e que essa nova ordem cósmica havia expulsado o caos. Claro, ele era mantido, de certa forma, para que o mundo não ficasse estático e imutável. Existiria sempre uma certa desarmonia residual que estava presente na vida dos homens, dos mortais, dos humanos,
e na presença de alguns deuses que tinham justamente esse papel de criar uma certa desarmonia que dariam uma mudança como elemento também presente no cosmos, tal como era o caso que nós tínhamos de Dionísio. Mas vejam que muitas vezes tem livros que ressaltam muito o aspecto da harmonia, da sistematicidade, da ordem, da ordenação, e nos fazem compreender o direito tributário de uma forma muito bela, ou a filosofia, e outros que nos criam uma certa angústia, um certo desejo de compreender os problemas. São livros críticos. Traz uma certa desarmonia, mas essa desarmonia ela é essencial para o movimento e a história dos conceitos. Escolham livros que ajudem a entender o direito tributário, sistemáticos, mas também procurem livros críticos que ajudem a entender o movimento da vida, dos conceitos e da história do direito tributário. Algo que eu gostaria também de mencionar, que eu acho muito interessante, que ler não significa fugir da realidade. Ler é essencialmente tentar compreender a nossa realidade. Aqueles que conseguem ter uma metacognição, elementos para entender como se pensa, estarão à frente. E uma das coisas mais interessantes da leitura, talvez a mais mágica na leitura, é que da leitura surgem lampejos mágicos em determinados instantes. Ideias geniais que surgem pelas conexões improváveis entre temas os mais variados. Por isso eu sempre digo, leiam uma obra dogmática, direito tributário, por exemplo, leiam obras que abrem a visão, direito e filosofia, ou mesmo literatura. Queridos amigos leitores, alunos de direito tributário, eu fico muito feliz em ver que o hábito da leitura permanece em vós. Um bom semestre.